Eu sei que tem muita gente que não acredita na TPM trans. E eu não vou te julgar, te prometo. Porque eu também não acreditava. Só que aí foi passando os meses, eu fui tomando os hormônios corretamente. E tudo foi ficando certinho. Tudo foi ficando correto. Mas as minhas emoções ficaram extremamente incorretas. Depois de um tempo estudando sobre pessoas trans, eu encontrei algo que refutou toda essa ideia de não existir TPM trans em pessoas trans. Lá na Holanda, uma pesquisadora chamada Julie Becker, que é neurocientista e também faz neurobiologia, conduziu e liderou um estudo sobre pessoas trans, constatando, como funcionava o cérebro de pessoas trans. No caso, ela selecionou várias pessoas de várias idades diferentes, crianças, adolescentes e adultos, e conduziu eles a testes neurológicos e neurocientíficos, que eu não sei explicar quais são exatamente, mas aqui na descrição tem mais especificado sobre o post, mas ela conduziu esse estudo dentro de uma faculdade, onde ela constatou alguns fatos sobre o funcionamento de uma mente e de um cérebro de uma pessoa trans. Neste estudo, essa pesquisadora constatou que o cérebro das pessoas trans, essas meninas trans, era igual ao das meninas cis, as sinapses neurais, todo o funcionamento de todo o processo da vida de uma mulher. Enquanto o cérebro de um homem trans era extremamente igual ao cérebro de um homem cis. E todos os funcionamentos eram exatamente iguais. Enquanto se você pegasse um homem cis e comparasse o cérebro dele com uma mulher trans, não eram compatíveis, eles não tinham as mesmas sinapses neurais. O que realmente finda aquela ideia de pessoas que nasceram em corpos errados. Porque a mente e o cérebro, ela funciona da maneira como ela deveria funcionar se ela estivesse exatamente no corpo que o cérebro comanda. Na verdade, é como uma pessoa canhota. Se você é canhoto, você não vai conseguir, escrever com a sua mão destra e vice-versa. Porque o seu cérebro está condicionado a entender e escrever as coisas dessa maneira. Enquanto as mulheres cis têm essa dinâmica de ciclo e a menstruação, que vai seguir ali dias específicos, contado entre 28 e 29 dias, vai passar por todas essas fases. E, na verdade, nem é via de regra, porque tem muitas fases desreguladas, muitas mulheres relatam sobre fases de menstruação e ciclos desregulados. Então, não é via de regra também, não são 7 dias ovulando, 7 dias tal, porque depende, às vezes a menstruação vem atrasada, às vezes ela vem no dia correto, às vezes ela vem depois de sei lá quantos dias, então isso é normal também. No nosso caso, a nossa diferença é que a gente não tem um ciclo, porque a gente não tem ali um útero, obviamente. Porém, entretanto, todavia, chore agora, transfóbico, a gente tem o estrogênio. E por mais que as pessoas entendam que é o útero que faz a manutenção do hormônio no corpo da mulher, na verdade, não. É os hormônios que fazem a manutenção, o útero, assim como outros hormônios que eu já falei em outro vídeo, que tá aqui no card, aqui em cima. Como esses outros hormônios, eles fazem a manutenção do corpo daquela mulher. O útero, ele é uma ferramenta, para gestação, enfim, e todas as outras coisas. Mas ele não é definitivamente a ferramenta que vai gerar o estrogênio, Assim como não é definitivamente a ferramenta que vai gerar a testosterona, Assim como o testículo não é. Eles são órgãos que são gerados e que podem ser inibidos, e mesmo assim o corpo vai continuar no seu funcionamento. Por mais que a gente não tenha útero, a gente também tem ciclos. E esses ciclos, eles podem ser extremamente desregulados. Então eu posso passar por 20 dias de uma TPM, por exemplo, ou nessa fase folicular, porque isso também existe, A fase folicular e a fase lútea não é só específico das mulheres cis, das mulheres que têm útero, mas isso é para todas as pessoas, então o homem também tem essas fases, inclusive. E nós também temos. Isso não vai seguir um dia correto, mas isso não tá nada fora do normal. Ou pode acontecer o que acontece com muitas mulheres, por exemplo, se eu conviver com uma mulher, minha mãe, ou minha tia, ou minhas primas, ou passo muito tempo com mulheres no meu dia a dia, pode ser que os nossos hormônios criem uma frequência ali entre eles, uma semelhança, e passam os ciclos todas juntas. Então todas vão ovular junta, passar para a fase folicular junta, menstruar junta, entrar na TPM junta. Então isso é bem possível de acontecer também. Então, o que difere de uma TPM trans e de uma TPM cis?
Na verdade, é só o fato do útero, que a gente não vai poder realmente engravidar, nem menstruar, mas o resto, as emoções, as sensações no corpo, as dores, enfim, todas essas milhões de possibilidades que existem na TPM, não é exclusiva da TPM cis, ela é pra qualquer mulher que tenha estrogênio no corpo. Eu percebi que eu tava tendo essas mudanças no meu corpo, e essas mudanças elas começaram a seguir algum ciclo que eu não estava entendendo. Às vezes era com as minhas amigas ou pessoas que eu vivia, né, mulheres que eu vivia ali diariamente. E às vezes era assim, do nada. E aí eu descobri que, depois de fazer anotações, calma aí. Eu percebi que estava tendo mudanças e aí eu tive uma grande necessidade de anotar todas essas mudanças. Eu não sei se vocês já viram aqueles cadernos, que são cadernos de ciclos de menstruação mesmo, que algumas mulheres têm, que é acompanhado com os ciclos da lua. E eu acompanho também, mas é por um raciocínio lógico, né? A lua, ela regula várias coisas, né? O mar, né? Várias coisas, enfim. E como a lua regula todos os ciclos, obviamente que ela também vai regular os ciclos do nosso corpo. E aí o estrogênio, né, tá sendo diretamente influenciado pela lua também. Então, por mais que não tenhamos úteros, temos estrogênio e ele tá sendo regulado pela lua. E por isso que sempre que eu vou fazer alguma anotação, eu faço uma anotação com base nos ciclos lunares, no momento que a gente tá, nos ciclos estacionários e afins. Porque eu aprendi assim e tá dando certo pra mim até agora. Ter um diário de TPM passou a ser algo extremamente essencial pra mim. Porque eu comecei a perceber as coisas como elas eram, como elas poderiam ser. Estudos e vários artigos na internet que mostram como a TPM é tratada de maneira lúdica por muitas pessoas. E na verdade, adotar a prática de um diário é muito importante, porque a gente consegue anotar e entender o que está acontecendo nos nossos ciclos. Cada pessoa consegue adaptar isso e colocar isso de uma maneira que seja interessante para ela. O meu, hoje, como eu falei para vocês, eu coloco muitas questões, coisas, né, que eu reflito, tem algumas artes e algumas coisas que eu sinto de fazer naquele momento. Então o diário vai ajudar você a mapear esse processo que você tá passando. Eu agora, nesse momento, tô na lua minguante. Então, nesses últimos 3 dias eu tive uma queda repentina. Nesse vídeo eu até tô muito bem. E eu me senti muito bem fazendo ele. Mas até algumas horas antes foi um dos dias mais horrorosos que eu tive. Eu tô tendo muita dor de cabeça, muita indisposição. Ontem eu não trabalhei, eu fiquei extremamente cansada. Parece que tudo que eu me propus pra fazer eu não consegui. Que eram coisas extremamente pequenas e eu fiquei extremamente cansada, exausta e estressada com tudo. Com pessoas, com a gata, com qualquer coisa que me irritasse. Nesses últimos 2 dias eu saí correndo atrás de mosca pra matar todas as moscas, porque elas estavam me irritando e eu poderia matar elas. Então, sei lá, foi um baita dia ruim, foram baitas 3 dias ruins. E eu me entendi quando eu vi a fase lunar e eu vim escrever que fazia parte da TPM do mês. E esse mês eu não tava esperando que fosse assim. Na verdade, eu nunca sei como vai ser. Mas esse mês, esses últimos 3 dias tá sendo muito intenso. Muita dor de cabeça, muito cansaço, muita dor no corpo e muita indisposição. E aí, por isso que eu decidi que o tema deveria ser esse. Porque eu sei que, às vezes, a gente não imagina que algo que é rotineiro do nosso dia a dia pode ser extremamente ligado ao nosso processo hormonal. Então, esses últimos 3 dias foram dias intensos, que eu achei que eu tava gripada, que eu tava doente, ou que eu tava depressiva. E na verdade, era só a fase minguante da minha, TPM desse mês. Então, não sempre tem, mas dessa vez foi muito intensa. Eu quero poder gravar em outros momentos pra vocês, porque eu já percebi que quando é alguma coisa relacionada a uma lua cheia, ou uma lua crescente, eu tô muito mais disposta
quando chega nesse ciclo, né? Quando essa TPM cai nesses dias, mas quando é na minguante, realmente vem com um baque muito forte. E dessa vez foi muito forte. Então a gente tá em vésperas de festa e um grande sentimento de indisposição. Eu espero que na próxima semana tudo esteja bem diferente. Provavelmente vai estar, que vai ser fato, que é por causa da TPM, então é sobre. E na real eu queria mostrar a realidade pra vocês do que tá acontecendo. E mostrar que eu sou tão mulher quanto você que tá aí e sente esse cansaço, essa dor e os meus sentimentos que eu tô sentindo. E às vezes parece que isso não vai acabar, às vezes parece que isso vai ficar assim eternamente, a gente vai ficar nesse sentimento, mas ele acaba, porque é uma coisa momentânea. Então eu precisava tirar esse momento hoje pra criar um conteúdo sobre isso, que é uma coisa mais cansativa, mais pesada, mais exausta, mas que é também uma faceta do que a gente vive. Então, eu sei que tem muita gente que desiste quando chega nesse processo, sabe? E às vezes é só TPM. Não significa que você tem que parar de tomar hormônio. Só significa que você tá numa fase ruim, num dia ruim, e esse ciclo vai perdurar por algum tempo. Talvez seja necessário você anotar para você entender qual é esse tempo. Mas eu tô há 2 anos nisso e provavelmente vou ficar mais anos nisso. E eu tô mostrando pra você que você também consegue. Então, sei lá, compra um caderno, anota, vê o que é que tá acontecendo com a sua cabeça agora e entende que isso faz parte do processo. Então, é sobre isso. Um beijo pra vocês. Eu espero que vocês consigam se sentir tocado com isso hoje. E é sobre. Cérebros de pessoas cis. Bom, tu quer me enlouquecer ou tu quer vir aqui fazer também? Quer sentar aqui? Quer falar? Quer fazer o roteiro? Quer ser a diretora? Afe Maria.